Em abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma chamada pública para financiar projetos de ações emergenciais para o enfrentamento à Covid-19. Recursos de doações de empresas, instituições e pessoas físicas foram redirecionados para 145 projetos, resultando na distribuição de um montante de 4,5 milhões de reais. O Bate-Papo na Saúde preparou uma série de 5 programas para apresentar 10 desses projetos selecionados. Hoje, você vai conhecer como os projetos Frente de Mobilização da Maré, do Rio de Janeiro, e 3C contra o coronavírus, do Centro Social Roger Cunha, de Manaus, estão enfrentando a pandemia e qual a importância dessa chamada pública para esse enfrentamento. Nossa primeira convidada é Gisele Martins, jornalista, mestre em Educação, Cultura, Comunicação e Periferias Urbanas, ativista e comunicadora comunitária. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. Antes de falar especificamente da Frente de Mobilização da Maré, eu queria falar um pouquinho da própria Maré, que é um conjunto de favelas aqui do Rio de Janeiro, formado por 16 comunidades, onde moram cerca de 140 mil habitantes. Aqui ao lado da Fiocruz, somos vizinhos, né? A Maré traz, inclusive, tem uma história de mobilização, de organização, que é muito importante e que eu acho também fundamental colocar quando a gente fala da mobilização que está acontecendo agora, que ela já segue um caminho criado anteriormente. Dentre todos esses projetos que a Maré tem, o SEASME, que nasceu em 97, me parece importante para a gente dar para a gente ter uma noção de como que essa mobilização afeta o momento atual. Como é que a gente pode apresentar para as pessoas o SEASME, que nasceu em 1997? O SEASME é para a gente um exemplo de organização comunitária, luta por uma educação popular, por uma comunicação comunitária, enfim, por uma memória da Maré e também favelada, né? Uma memória que é diversa quando a gente fala em favela, que é uma memória negra, nordestina, indígena. E o SEASME ali, 20 anos atrás, já estava se auto-organizando e dando esse exemplo. A gente tem o SEASME como um grande exemplo quando a gente fala do curso pré-vestibular, que tem 23 anos e é responsável pela entrada das 2.000 pessoas da Maré numa universidade particular. É muita coisa, né, quando a gente fala da favela que é historicamente excluída desse espaço. Quando a gente fala do SEASME, a gente lembra da luta deles também pela memória local, pela comunicação comunitária. O SEASME fundou lá atrás, 20 anos atrás, as principais mídias comunitárias que existem até hoje na Maré, que são exemplos para a gente e também para todas as outras favelas do Rio de Janeiro, e são comunicações comunitárias históricas. Eu mesma vim do pré-vestibular comunitário e também vim dessa comunicação comunitária feita no SEASME. Participei durante 15 anos do Jornal Cidadão. Foi onde eu aprendi sobre favela, sobre negritude, sobre cultura, sobre favela para além do meu local de moradia. Então, o SEASME é um exemplo para a gente e tem total conexão com o que a gente vem fazendo hoje na frente de mobilização da Maré e em diversas outras favelas do Rio, do Brasil e do mundo. E a Frente de Mobilização da Maré começa justamente com os comunicadores comunitários, que depois cresce, se amplia, se transforma, até chegar também nessa parceria com a Fiocruz, entre outras diversas parcerias que existem. Como é que a gente pode começar, então, a falar da Frente de Mobilização e entender a importância da comunicação num primeiro momento de epidemia? Quando começou as notícias, né, começaram as notícias sobre a pandemia no Brasil, sobre a importância do isolamento social, de lavar as mãos, todas aquelas recomendações da Organização Mundial da Saúde, eu mesma ficava pensando, poxa, mas muitas dessas recomendações não são realidades para gente que mora na favela, né? E aí eu fui perceber que outros comunicadores também da Maré estavam pensando o mesmo. Foi quando a gente se reuniu, ainda entre 4 pessoas, e falamos, a gente precisa de um plano de comunicação comunitária para atingir os diversos e diferentes públicos da favela da Maré. E quando a gente fala da diversidade da Maré, falar também da falta de acesso. Tem gente que não sabe ler, tem gente que não tem acesso à internet,
Enfim, tem diversas problemáticas, né? Tem gente que não tem televisão, não tem acesso, né? E aí a gente fez um plano de comunicação, pensando, pegando todas aquelas ferramentas, plataformas de comunicação que a gente já tem nessa favela, e é isso para a gente é histórico, é quando a gente junta as diferentes ferramentas de comunicação comunitária, os diferentes ativos da Maré que estavam cada um no seu quadrado, a gente se junta para fazer um grande plano de comunicação e aproveitando as experiências de cada um, as plataformas de cada um. Então a gente começou ali com um plano de comunicação alterando também um pouco daquela mensagem, na verdade, colocando a gente como protagonista. Tem que lavar as mãos, mas quem não tem água? Daí a gente toca, faz um carro de som, um áudio para o carro de som, dizendo que é importante a solidariedade mútua na favela. Quem tem água, divide, quem não tem água, peça. Quem não tem comida, peça, divida, e assim a gente foi montando essa comunicação comunitária. E a gente foi atingindo ali diferentes plataformas, né? Faixas, cartazes no comércio, nas igrejas, padarias, restaurantes, bares. A gente teve um carro de som, né? A gente tem esse carro de som circulando as principais ruas da favela. A gente fez podcasts, a gente vem fazendo até hoje para falar especificamente sobre o tema do coronavírus e da favela, sobre o impacto que essa pandemia na favela. A gente tem lives, a gente participou de mais de, sei lá, quantas, 150, 200 lives também, aprendendo ali a colocar o tema da favela e também a solicitar apoio, né? Porque a gente começou ali sem nada, a gente não tinha R$ 10 para fazer um cartaz. Acaba que a gente hoje tem grandes parcerias como a Fiocruz. E aí nasce na comunicação comunitária e acaba que a gente ouve diversos coisas bem bizarras na favela, como fome, como é que eu vou lavar a casa, lavar a mão, tratar a higiene da minha casa, se eu não tenho kit de higiene. Então a gente acabou também trabalhando a questão da distribuição, que a gente trabalha até hoje, de cestas básicas e materiais de higiene. Esse primeiro momento de compreensão da necessidade de uma comunicação específica e protagonizada pela favela levou à compreensão que a mobilização precisaria ser maior para suplantar todas essas deficiências, né? Desde saneamento até alimentação, até a própria renda básica, né? Acessar a renda básica. Exatamente. Esses foram os pontos principais de um segundo momento pós-comunicação, de mobilização também de toda a comunidade? Exatamente. É quando a gente também vai lá no parlamento, né? A gente vai lá, liga para os parlamentares, para vereadores. Então, tem uma mobilização interna muito importante. A gente conseguiu atingir, com essa comunicação, muita gente na favela. Então, é uma mobilização histórica para a gente, né? Antes eu era a Gisele do Maré 0800. Hoje eu sou a Gisele frente de mobilização da Maré, que hoje tem mais de 20 coletivos. Então, a gente, das diferentes formas, vem atingindo essa favela. E aí a gente também vem com esse contato aos parlamentares, exigindo auxílio emergencial, exigindo acesso à água, abastecimento de água na favela nesse período de pandemia. A gente também vem fazendo uma assessoria de imprensa em relação às problemáticas que a gente vem sofrendo na favela. E aí lidando com a questão da água, com a fome, com a questão das mortes, a falta de acesso à saúde, a falta de atendimento, a testes, a questão das operações policiais, enfim, a gente vem com um guarda-chuva de problemas, de impactos nas nossas vidas, e a gente vem se dividindo nesse momento para trabalhar todas essas questões, porque a gente entende que é uma luta pelo direito à vida, principalmente nesse período em que todas aquelas faltas de acesso históricas na favela vem piorando nesse momento de pandemia. Você falou nas operações policiais e você tem um livro, você está com ele aí para mostrar para gente? Estou aqui, ele é resultado da minha
Pode perguntar. Militarização e censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. A gente está aqui falando o tempo inteiro, né, das questões históricas que são importantes hoje, e aí você está falando da liberdade de expressão e a gente está falando de comunicação comunitária. Como é que a gente pode juntar essas coisas todas para entender isso nesse período de pandemia, né? A importância que é de continuar falando nesses assuntos que, independente da pandemia, oprimem a favela. E aí é uma pergunta muito importante quando a gente fala da comunicação comunitária, quando a gente fala do que é ser jornalista dentro da favela, né? É diferente ser jornalista internamente e de fora, porque os de fora conseguem até falar em segurança pública, em liberdade de expressão, falar das problemáticas de uma forma diferente do que a gente consegue. Por quê? Porque a gente é cercado por inúmeras violações e uma dessas violações são as operações policiais. A Maré a gente considera como um grande laboratório de uma política de segurança pública que é feita para esconder a gente, que é feita para violar a gente, que é feita para experimentar aqui e depois levar para outras favelas. Assim como as operações, assim como o Muro da Vergonha, assim como quando o exército esteve aqui na Maré, que aí é o que eu conto no meu livro, e aí esse livro vem tratando sobre as inúmeras censuras que esses comunicadores vêm sofrendo historicamente nessa favela, e principalmente quando trata do tema da segurança pública. Nesse sentido, então, essa chamada pública vem contribuir para que essas ações possam ter mais força num momento como esse, né? Exatamente. Como eu falei lá atrás, no início da pandemia a gente não tinha R$ 10, a gente tinha um desejo de fazer esse trabalho. Um mês depois, a gente vê que a favela estava com fome, desempregada, sem acesso. E aí a Fiocruz nos apoia também com cestas básicas, kits de higiene, com material também de comunicação que a gente pôde trocar, distribuir na favela, ou seja, complemento, né? Não uma imposição. A gente vem distribuindo cestas básicas e kits de higiene até hoje. Isso faz grande diferença na vida dos moradores aqui da Maré. A galera perdeu emprego, a galera não tem acesso. Tem gente que não tem acesso, por exemplo, a uma casa nesse momento, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro do aluguel. E aí a cesta básica faz uma grande diferença. E esse apoio do edital, super importante, quando ele chega para complementar esse nosso trabalho na comunicação comunitária, porque essas ferramentas são ferramentas caras, mantê-las é muito caro, né? Faixas, né? São pelo menos 10 faixas por semana, porque a Maré é muito grande, né? É um território de 140 mil moradores, 16 favelas. Então, assim, um desafio a gente conseguir atingir ela toda. O carro de som, a gente não tem carro, então a gente aluga um carro de som. A gente faz camisas, faz crachá, a gente precisa comprar álcool em gel, a gente precisa comprar EPIs para proteção das pessoas que estão na linha de frente entregando as cestas, ou seja, que bom que tem apoiadores como esses que olham para iniciativas como as nossas, que historicamente não têm apoio, né? Isso é muito importante, olhar para esses coletivos de comunicação, esses coletivos de favelas e periferias, que neste momento são esses coletivos que estão na linha de frente e que precisam de qualquer tipo de apoio. Então, é essencial. Tipo, faz completamente, faz a gente melhorar muito o nosso trabalho. E que bom também que a gente, como conversou aqui, como você nos contou, parte de uma série de mobilizações e organizações pré-existentes para esse momento. Então, eu queria dar os parabéns por esse trabalho e agradecer muito. E também parabéns pela sua trajetória e agradecer muito a presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Na verdade, a Frente Maré agradece. E vamos juntos aí. A pandemia não acabou, né? Então a gente precisa continuar se protegendo. E essa é uma nova mensagem, na verdade, uma antiga mensagem, uma mensagem que a gente vem trazendo aqui na Vila da Maré. Precise trabalhar, continue usando máscaras, álcool em gel, álcool líquido, ou seja, a gente precisa ter ideia de que a pandemia, infelizmente, continua, né? Então a gente precisa continuar se cuidando, porque
cuidar da gente é cuidar do outro, é cuidar da favela. E muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece. E o bate-papo vai fazer um breve intervalo e volta já falando sobre o projeto 3C contra o coronavírus de Manaus. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre a chamada pública da Fiocruz para o enfrentamento da Covid-19. Nesse bloco, você vai conhecer o projeto 3C contra a Covid-19. Nossa convidada é Paloma Carvalho, assistente social do Centro Social Roger Cunha. Seja bem-vinda, Paloma. E queria começar conversando com você justamente sobre o Centro Social Roger Cunha, para a gente também entender que ações eram feitas antes. Aliás, lembrar que o centro existe desde 94, né? Então são ações que já vêm desde o século passado, e a gente entender qual é a função, qual é a atuação do centro, para entender como ele está atuando hoje. Bom, o Centro Social Roger Cunha Rodrigues, ele é uma organização da sociedade civil, como você falou, ele atua há 26 anos na cidade de Manaus, mais precisamente na comunidade chamada Ouro Verde, dentro do bairro Coroado. Então, nós atuamos com criança e adolescente, com atividades no contraturno da escola. Aí são desenvolvidas diversas atividades como reforço escolar, aula de inglês, aula de espanhol, reforço de matemática para os adolescentes. E também desenvolvemos atividades de qualificação profissional para a comunidade em geral, né? E assim, dentro do nosso projeto, nós atuamos com a proteção social básica, que é vinculada à Política Nacional de Assistência Social, e com isso nós fazemos o acompanhamento durante todo o ano de 94 famílias. E as famílias, elas também acompanham as atividades do centro através da contrapartida, que a gente sempre reforça essa participação da comunidade nas nossas atividades. E as famílias estão sempre presentes conosco durante esse tempo. Também, enquanto as crianças estão aqui, elas têm a refeição, têm as atividades, aí as mães podem desenvolver outros projetos. A gente também busca fazer atividades com essas famílias para que elas tenham a emancipação humana, né? Para que elas, por conta própria, já possam tomar o rumo das suas vidas através de uma qualificação profissional dos pais, através de um desenvolvimento realmente humano. E aí a gente chega no projeto que chama-se 3C, Comunicação, Consciência e Caridade. Como é que começa essa atuação a partir desse projeto, tentando resolver essa impossibilidade das famílias estarem aí no centro e, inclusive, tendo acesso à alimentação que tinham quando estavam junto com vocês? Assim, o momento da pandemia, né, ela pegou todos nós de surpresa. Estávamos organizando as atividades que iam acontecer durante o ano, com as crianças, com as famílias, todo o nosso planejamento. E aí, em março, tivemos que ficar em isolamento social e trabalhar em home office. Mas, no entanto, nós não paramos. Continuamos pensando, desenvolvendo estratégia, como atender as famílias. E aí nós lançamos uma campanha na rede social, Ajude uma Família, e através dessa campanha recebemos muitas doações de outras parcerias também, e aí foi possível fazer a expansão das nossas ações com o projeto Centro Social Roger Cunha na comunidade. E através desse projeto, nós também escrevemos o nosso projeto para atender, né? Nós estávamos atendendo 5 comunidades, tanto na área urbana quanto na área rural da cidade. E aí nós, com a chamada pública, tivemos a oportunidade de fazer o projeto para tentar também atender as famílias. E no decorrer, porque assim, as ações emergenciais, elas foram bem vigentes. Em Manaus, nós temos um quantitativo muito grande de pessoas que trabalham na informalidade. É muito visível na cidade ter uma família que tem uma banquinha de churrasco, uma venda de salgados, bolo. Então, esse trabalho informal é muito grande na cidade.
E com o isolamento social, essas pessoas não puderam sair nem colocar na porta de casa o seu comércio e o seu ganha-pão, né? Que é de onde eles tiram a renda familiar. E aí, com isso, a gente, ao escrever o projeto, pensou nessas comunidades e também fazer o acompanhamento com as nossas famílias. Que como nós, já vem sendo assim, nós já fazemos acompanhamento, então a gente sabe que nesse momento, aqui, por exemplo, tem muitos pais que trabalham com serviços, né? Pedreiros, pintores, diaristas, e nesse momento eles não poderiam sair para trabalhar. E aí, pensando nisso também, na parte da segurança alimentar, tanto da família quanto das crianças, a gente resolveu fazer parte da chamada pública e ficamos muito felizes pela oportunidade em estar proporcionando para as nossas famílias um pouco da segurança alimentar durante esse período, né? Continuando as nossas ações também. E aí nós optamos em expandir nossas ações com o projeto 3C, para outra comunidade. Essa comunidade, a partir do projeto que nós já tínhamos conhecimento lá, fizemos 2 ações e visualizamos que era muito difícil também para eles a questão da segurança alimentar. E aí resolvemos estender também, não só para as nossas famílias que acompanhamos, mas como para essa comunidade, que ela fica numa área de invasão. É dentro da cidade de Manaus, mas essa área de invasão, para ter uma ideia, não tem nem asfalto. Não tem asfalto na rua, não tem a distribuição de rede de água potável. Muitas famílias também não têm banheiro. Assim, as políticas públicas ainda não chegaram na comunidade, porque ainda está em desenvolvimento. Em Manaus é bem constante a questão das áreas de ocupação, né? E aí essas famílias, nós pensamos que elas também precisam do nosso apoio nesse momento. E em Manaus, durante muito tempo, nesse período de pandemia, se prestou muita atenção em Manaus por causa do grande número de casos que explodiu. Como é que é isso também dentro da necessidade de fazer todo esse trabalho, né, e ao mesmo tempo se preservando e trabalhando com conscientização, com comunicação? Assim, né, logo no começo, né, nós ficamos 1 mês em casa. E aí, quando foi possível fazer a flexibilização dessa saída, né, aí sim que a equipe resolveu, não, agora nesse momento nós podemos sair com segurança para poder fazer as ações, mas, no entanto, mantendo, né, as medidas de prevenção, o uso de máscara, sempre tinha álcool em gel também disponível para as pessoas, as nossas estratégias para poder fazer as ações para evitar também o contágio foi dividir por grupos de pessoas, determinado horário ia 10 pessoas, aí a cada meia hora 10 pessoas, e assim a gente evitar aglomeração de pessoas. No 3C, a nossa ideia é também levar segurança alimentar a essa população, mas também levar a comunicação e que essa comunicação, através da educação e saúde, acaba sendo feita a conscientização dessa população. Porque assim, nós percebemos que durante muito tempo foi muito difícil conscientizar a população que precisava ficar em casa, que precisava fazer o uso de máscara. Agora em Manaus nós temos um decreto que obriga o uso de máscara, mas logo no começo não se fazia. Quando nós pensamos no projeto, nós colocamos a produção de máscara. Só que hoje em Manaus o quadro já muda, né? Nós já observamos que todos já têm acesso, assim, já essa dificuldade que nós fizemos no começo, que não tinha máscara suficiente, hoje nós conseguimos ver muitos empreendedores fazendo máscara também para ter renda. Muitos pontos da cidade têm venda de máscara em um preço acessível. Então, e o governo também do Amazonas, ele também fez essa distribuição de máscara. Aí, com esse ponto, nós visualizamos que não era mais necessário ter essa produção e nós revestimos
todo o nosso recurso com apoio para compra de cesta básica. Porque o que é mais eminente neste momento que nós estamos é a garantia dessa segurança dessas famílias. E parabéns, obrigado pela presença aqui conosco, parabéns para você, para toda a equipe do Centro Social Roger Cunha, né, que a gente siga se fortalecendo em coletivos para poder dar resultados mais importantes para a população. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Em nome do Centro Social Roger Cunha Rodrigues e das famílias que nós atendemos, nós agradecemos tanto a oportunidade de estar falando do projeto e quanto também a parceria, porque as parcerias elas são muito importantes para a manutenção de todas as ações que representante do terceiro setor e representante das organizações da sociedade civil, são as parcerias que nos fortalecem para fazermos os nossos trabalhos, as nossas ações e levar realmente a assistência a essas pessoas que são mais vulneráveis, né? E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!